Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Estou aqui de novo para a gente conversar um pouco sobre astrologia, sempre tentando avaliar os assuntos mais relevantes da semana, pelo menos aquilo que eu entendo como relevante para a gente conseguir fazer essa conexão entre o movimento astrológico, né, e a nossa vida em sociedade. E a gente está numa fase bastante interessante, que é a fase da alunação de Escorpião, alunação com dois eclipses, né? Dois eclipses bastante significativos, pegando bem esse eixo, o eixo do ter, né? Onde eu produzo riqueza, né? Touro, e onde eu sou chamado a transformar essa riqueza, né? Aquilo que talvez tenha ficado velho e eu tenho que renovar, ou aquilo que já está gasto eu tenho que jogar fora, né, que é o trabalho de escorpião. Então, é uma fase, é um eixo bastante importante na vida do ser humano e a alunação de escorpião, né, o que significa o arquétipo de escorpião é algo extremamente sensível, acho que na vida de cada um tem que fazer sempre essa avaliação, né? Quais valores eu armazeno, né? Guardo, conservo, touro, quais eu preciso transformar, preciso abrir mão, me desfazer, né? Me desapegar, escorpião. E a gente teve dois eclipses bastante significativos, né? Um primeiro na lua nova, em escorpião, que tinha significado exatamente de ter esse olhar mais profundo, né, visando aquilo que eu preciso, aquilo que precisa ser transformado, né, e um olhar mais um olhar mais voltado à produção de riqueza, né, que seria a lua cheia ali em Touro, né, que é onde a gente teve um eclipse total, né, lunar, a lua ficou com a sua luz aí, né, por um determinado período de tempo eclipsada pela Terra, né? A Terra estava ali entre o Sol e a Lua. Eu falei para vocês que isso tem um significado de separação, né, entre razão e emoção, mas também significa que a gente lança a luz sobre coisas ocultas, né, sobre coisas que não estão. A gente tem a luz do Sol, a luz da Lua, né, lançando ali um foco de luz, né, em coisas que não estão muito claras, que estão meio que num limbo, ali, a gente não tem muita certeza, né, da existência, né? Principalmente por ser uma nação de escorpião, né, que enfatiza essa questão do estar oculto, né, não estar oculto e precisar ser revelado. Em contrapartida, a gente tem um Marte retrógrado em Gêmeos, né, que eu venho falando todo ano aí para vocês que Marte em Gêmeos representa uma certa agressividade na comunicação, uma certa competitividade na comunicação, e um movimento retrógrado significa uma certa revisão sobre esse comportamento, né, sobre essas informações que eu transmiti, né, e que podem estar equivocadas, ou porque eu não chequei a fonte, ou porque eu tenho um comportamento de torcida, né? Então eu acredito em tudo que a minha torcida diz, né? E desprezo, né? A relevância, se é verdade ou não, né? Porque o que, na verdade, eu tenho que exercer um certo nível de competitividade, né? Nessa transmissão de informação, né? Então a gente, isso para mim é como se fosse uma culminância, né? Desse estado de polarização nosso, né, que a gente
realmente parece que precisa estar polarizado, né? Ou seja, escolher um lado para poder estar participando desse momento, né? Então a gente polariza tudo, a gente polariza a política, nossas convicções, nossas convicções no que tange a sistema de governo, né? A gente até, né, as questões sexuais a gente polariza, né? Então hoje em dia existe uma espécie de disputa, né, entre feminismo e linhas masculinas de pensamento que pensam que são um feminismo ao contrário, né, cultura red pill e tudo mais. Mas a questão é a polarização, né? E eu sempre deixei mais claro para vocês que eu, por ser um espiritualista, né, por ter estudado uma escola de iniciação, sei que o caminho correto não é esse caminho, né, é o caminho da, da integração entre os opostos, é o caminho de você saber ter uma mediação, né, entre duas visões contrárias, né, e que muitas vezes, em muitos casos, a gente acaba assumindo essa solução para esse conflito, né, como, né, a disputa, a guerra. Mas esse também não é o caminho, né? O caminho é o diálogo, né? Então, o caminho é a tolerância, o diálogo. E isso não foi eu que disse, né? Foram grandes seres, grandes avatares que disseram, como Buda, né? Que é sim, aquele que tinha o caminho do meio, né? Como um dos principais valores, né? Cristo, Krishna, né, e todos os outros avatares sempre ensinaram, né, o caminho do meio como um meio de você conseguir conciliar os opostos, né? Então, nesses eclipses, né, a gente tinha dois opostos, a gente tinha, né, o Sol, tinha a Lua, tinha a razão, né, o Sol, e a Lua, a emoção. A gente tinha que, né, ser capaz de fazer essa integração, né, para poder trabalhar por esse mundo um pouco mais de paz, um pouco mais do consenso, né, e menos da guerra, né? Porque primeiro a gente resolve as coisas dentro, né, da gente, para depois espelhar isso fora, né? Então por isso que quando eu vejo um mundo tão conturbado como esse, eu tenho sim, eu tenho consciência do peso das nossas decisões, do peso assim, dos nossos posicionamentos, né? Eu tenho plena consciência que a humanidade, assim, de certa forma, merece o mundo do jeito que está, né? Da mesma forma, acho que qualquer pessoa que tem esse tipo de consciência também se sente um estranho no ninho, né? Mas um estranho no ninho não quer dizer que não possa trabalhar, né, e lutar por aquilo que você acredita. Essa é uma dos maiores erros, na minha visão, é de achar que conciliadores, né, são fracos, né? Na verdade, os únicos fortes são os conciliadores, né? São os pacificadores, porque eles não têm a tendência a se corromper escolhendo lados, né? Não estou querendo dizer que um lado seja corrompido ou o outro não, né? Mas estou querendo dizer que a gente pode resolver esses assuntos de uma forma muito mais polida. Mas como eu disse para vocês, o momento não é propício a essas
atitudes, né, um momento de bastante conflito, principalmente verbal, né? Marte em Gêmeos está dizendo isso, né? Está realmente nos alimentando, né, nos enchendo de energia verborrágica, né, para poder realmente a gente colocar esses, esses, esses nossos apegos, né, ideológicos, aflorar esses apegos ideológicos. Então, nós cuspimos verdades, né, meio que criando narrativas e defendendo ideias que muitas vezes nos apenas correspondem à nossa natureza ou nos beneficiam, né? Então, isso não é um sermão, uma lição de moral, mas é só um, um prólogo que eu tenho que fazer hoje, né? Porque eu disse para vocês que a gente eu tenho levantado duas questões bastante, né, esse ano. Uma, a questão econômica, e a outra, essa questão da polaridade, né? Então, e aí juntando isso com os eclipses, né, que são grandes reveladores de coisas ocultas, né? Eu trouxe aqui dois exemplos bastante interessantes, né, que muito podem afetar a nossa vida de alguma maneira. E eu acho que é importante que a gente perceba como essas questões que eu trouxe aqui estão presentes nesses casos, né? São exemplos bastante, assim, bastante fácil enxergar todos esses arquétipos nesses exemplos que eu vou trazer para vocês, né? Então, é um aviso, né? Porque está por vir, porque Marte vai ficar retrógrado 3 meses, né? Em Gêmeos, ele só vai sair de Gêmeos no ano que vem, né? Então é importante que a gente pense bastante, a gente analise essas questões, né, dessas narrativas que criamos, né, que não estão apoiadas em verdade, dessas narrativas que criamos que defendem só nosso ponto de vista, né, ou que estão fundamentadas, né, para o nosso benefício próprio, né? Então, começando aqui, eu queria trazer, acho que a questão mais fácil de explicar, né, que é a questão do nosso presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que essa semana começou a mostrar, né, a sua verdadeira face, né, fez algumas declarações, né, que vão contra, né, ao liberalismo econômico, né, a gente ter uma política em favor do mercado, né, em favor do crescimento. Então, muito já foi dito, né, a Gleisi Hoffmann já falou que a Petrobras ela vai ajudar o povo, né, então talvez não pague mais dividendos, né, então que dividendo né, sim, o benefício que o investidor tem, né, de receber o lucro que a empresa gera. Então, nessa fala, ela já deu por entender que ela pode disparear, né, o preço da gasolina com o preço mundial, portanto, fazendo com que o governo pague subsídios, né, para o preço da gasolina, ou seja, absorva uma parte do preço da gasolina. Isso sem querer complicar com ideias econômicas muito complexas aqui, vocês podem pegar o exemplo da Venezuela, né? O que aconteceu com a Venezuela, né? Que fazia isso, que praticava isso, né? A gasolina é extremamente barata,
porque o governo pagava uma parte do preço da gasolina, né? Então, isso é ruim para a empresa, Petrobras, porque os investidores vão parar de colocar dinheiro na empresa, né? Então a empresa vai perder valor, sendo que a Petrobras e a Vale são as maiores empresas do Brasil, então uma boa parte, né, do Ibovespa é gerado pelos valores da Petrobras e Vale, né? Também demonstra uma tendência, né, a fazer com que as estatais trabalhem para o governo, né, não o contrário, né? Isso deixa o Estado maior, é, acaba sendo um cabide de emprego, né, para várias pessoas. E isso tem um peso muito significativo, né, na visão que o investidor estrangeiro tem sobre o Brasil, né? Então vocês podem olhar no noticiário quanto de dinheiro do investidor estrangeiro já saiu essa semana é, do mercado brasileiro, né? Teve um efeito muito drástico na quinta-feira, né, que colocou as expectativas de juros do Brasil. Hoje estamos falando aí de 13,75%. Na quinta-feira, com o Lula se demonstrando mais propenso a colocar pessoas do PT, né, no Ministério da Economia, os juros bateu 23%, né, a perspectiva de juros, os juros futuros, estão colocando assim uma exclamação em cima do Brasil, né? É por isso que o investidor estrangeiro sai, né, do mercado, né? E começou também, né, a fazer com que esse fato, né, começou a fazer com que as pessoas, os liberais do mercado, né, as pessoas com uma visão mais progressista, né, começassem a se demonstrar, sim, as pessoas que abraçaram essa ideia do Lula no poder, né, mas que tinham uma visão mais liberal, uma visão mais é, que, que defendem, né, um Estado menor, né, e realmente o crescimento econômico na mão, né, do cidadão, né, que é isso que o liberalismo prega, né, o cidadão como promotor do crescimento e não o Estado. Essas pessoas começaram a se demonstrar, né, perceber, né, como se tivesse caído aquela carapuça do Lula, né, o Lula paz e amor, que ia ser mais promover o crescimento através, né, do empreendedorismo, né, que isso também é um quando você coloca o crescimento na mão do cidadão, né, o cidadão sendo proativo, né, e tendo essa visão empreendedora, acaba por promover o crescimento, né, tudo isso estão na base do liberalismo econômico, né, ao contrário da visão, né, de esquerda que imagina que o governo, né, o Estado tem que jogar dinheiro na economia, esse dinheiro tem que promover o crescimento. Quando essas pessoas, né, esses liberais, começaram a perceber, né, qual era a verdadeira face aí do governo do Lula, começaram a se manifestar, né? Eu acho que o mais relevante foi o Henrique Meirelles, que estava ali cotado para ser ministro, disse uma frase, né, só desejo boa sorte para vocês, né? Só desejo boa sorte para os investidores, né? Para o cidadão. Então, é isso que gerou, né, essa queda da bolsa na quinta-feira e essa perspectiva de juros de 20 saindo de 13%, 13,75 para 23% na quinta-feira, né? Então, é, tudo isso que eu falei agora meio que mostra para vocês, né, a questão da narrativa, né? As pessoas
vendem uma ideia, uma narrativa, mas que não é realmente, né, a narrativa que elas estão ali comprometidas a executar, né? E depois que elas têm o poder, elas vão mostrar na sua verdadeira face, né? Esse é um caso que eu achei bastante interessante de citar aqui para vocês, e um outro caso que também remete aí ao mundo financeiro, né? É de uma corretora de criptomoedas chamada FTX, né? Que o seu presidente, né? Que a sigla é SBF, Sam Bankman-Friedman, é um sujeito bastante vendia uma ideia de ser um sujeito bastante desapegado das coisas, que fazia parte de um grupo, né, que prega, né, o bem-estar mundial, que quer fazer, promover atitudes altruístas, né? Então ele vendia uma ideia de era um dos homens mais ricos do mundo, desse mundo, principalmente desse mundo das criptomoedas, e ele vendia esse ar, né, de ser desapegado do mundo material e tudo mais. E essa semana, né, é, acabou acabou por acontecer a falência da FTX, né, que fazia um esquema que, inclusive, esse Sam Bankman-Friedman foi num podcast, né, ele deu uma ideia de como gerar, né, eu até posso colocar aqui para vocês aqui a imagem, né, como gerar uma fábrica de dinheiro, né? Então, ele tinha ali ele tinha duas empresas, né? Ele tinha a Alameda Capital, que é uma empresa de investimento, e tinha a FTX, né? Então, ele criou uma moeda chamada FTT, né? Que seria a moeda da FTX, né? Ele colocou uma parte, assim, relativamente pequena dessa moeda no mercado, e conforme essa moeda foi crescendo de valor, ela foi ganhando valor, né? As reservas de FTT que ele tinha, né, guardadas também foram ganhando valor, né? E aí quando chegou num determinado momento, né, ele começou a fazer empréstimos com bancos, né, usando, né, essa grande quantidade de FTT que ele tinha, né, em sua posse, né, na posse. Ele usava, né, os valores que a Alameda Capital, né, investia, né? Essa Alameda Capital é uma empresa de investimento, então ela podia tomar empréstimo no mercado para poder fazer os próprios investimentos, então ela usava esse valor da FTT que estava ali, né, em posse da FTX como garantia para os empréstimos que ela fazia. Então ele chamou isso de a fábrica do dinheiro, né? É, inclusive ele cita ele dá esse esquema num podcast, né? E essa semana isso veio à tona, né? Então essa aura de garoto desapegado, né? De bilionário desapegado e promotor do bem-estar mundial caiu, né? Porque esse esquema foi desmascarado e essa FTX, essa corretora, a segunda maior corretora de criptomoeda do mundo, né? Faliu, né? Então é interessante ver, né, como narrativas são criadas para promover ideias que nem sempre são verdadeiras, né? Então é por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês. E quem levantou esse assunto, né? Foi um, um outro dono de corretora chamado CZ, né? Que é o dono da Binance, que levantou essas questões, né? E esse CZ
continua fazendo esses questionamentos contra outras corretoras, né? Crypto.com, né? E agora o mundo cripto tem aí que se mexer para provar quais projetos são realmente válidos e quais são apenas é, fábricas de dinheiro, né? Ou seja, as corretoras criam um token, criam uma moeda, essa moeda ganha valor, mas a maior parte dessas moedas está imposta dessa própria corretora que criou, né? E elas podem fazer usar essas moedas como garantia de empréstimo, garantia, né, de financiamentos, né? E isso pode causar um grande problema para o mundo cripto. E aí eu tenho um vídeo falando de criptomoedas e eu falei da Crypto.com, né? É, eu acredito que a Crypto.com não vai, não vai ter o mesmo fim, mas realmente, né? Isso aqui também mostra como é importante, né, a descentralização, porque uma corretora é sempre, né, uma instituição centralizada, tem uma sede, né, pertence a uma pessoa, né. Então, quando eu fiz o vídeo de criptomoedas, eu mostrei ali o poder da descentralização, que quando você faz, quando não existe a corretora, né, existe a gente, né, nas criptomoedas chama de DeFi, né, finanças descentralizadas. Então, um grupo de pessoas, né, arregimenta, né, cria uma liquidez, essa liquidez se autossustenta, né? Então, existem protocolos desse tipo, né, chamados Uniswap, né, protocolo da Aave, né? Então, são outras, é uma ideia um pouco mais elaborada que realmente envolve essa ideia aquariana da distribuição, né, e de várias partes se unindo para poder formar uma instituição, né? Então isso, por exemplo, essa Uniswap não tem uma sede, né? É um é um uma união de várias pessoas que vão ali, colocam depois seus recursos e desse recurso acabam gerando ali serviços financeiros, né? Então, sim, acho que muito esse boom, né, esse crash nas criptomoedas, ele vai acabar alimentando, né, essa descentralização. Eu queria trazer esses dois casos para vocês para mostrar como as narrativas têm que se provar, né, nesse nesse período nosso de Marte retrógrado, né? E que muito provavelmente os projetos que não tiverem substância realmente estão fadados aí a ter esse fim aí, né? Ter um fim mais drástico, né? E eu falei bastante semana passada sobre a questão financeira, né? É, muito a questão financeira ainda é preocupante, né? Embora o mercado financeiro hoje, né, fora do Brasil, esteja pensando já no crescimento, porque os dados, né, os dados de inflação vieram um pouco melhor, né? Isso, para mim, tem um, esse problema na economia não está ainda finalizado, porque muito provavelmente esse trabalho de redução, né, de diminuição monetária que o Fed vem fazendo também vai acabar influenciando no lucro das empresas, né? Então, provavelmente no começo do ano ali, a gente vai ter o lucro dessas grandes empresas sendo diminuído, né? E isso também pode gerar aquele crash que eu comentei, né? Eu venho comentando que é um crash que, embora o mercado financeiro viva dessa expectativa do crescimento, né? Isso gera esse crescimento sem fundamento, né? E todo esse cenário, né, de crescimento ele pode ser mudado quando o resultado das empresas vierem no negativo, né? E as pessoas realmente enxergarem, né, que a gente não, que
não é um mar de rosas, não estamos no mar de rosas, né? Mas uma coisa, né, é interessante porque esse crash no mundo das criptomoedas, né, vai tornando o próprio sistema, né, de criptomoedas mais resiliente, né? Então, lembrando que o Bitcoin, né, isso não altera, né, esse grande essa grande transformação tecnológica que é o Bitcoin, porque estamos falando de corretoras, né, e não da moeda Bitcoin, e não dos fundamentos da moeda Bitcoin. Então, é importante que a gente veja, né, esse processo acontecendo para a gente realmente ver quem está ali embasado nos seus projetos e quem não está, né? Agora, tirando esse panorama que eu falei para vocês, vamos falar de astrologia, né? Como eu disse para vocês, lunação, né, de Escorpião, né? A gente teve a lua cheia, uma lua cheia bastante tensa, então a gente teve aí movimentos, né, ligados aí a manifestações, a gente teve toda essa questão monetária acontecendo, né? E hoje, na verdade, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, ontem a gente teve esse grande trígono acontecendo nos signos de água, que é uma posição, né? A gente se sentiu emocionalmente muito confortável, né? Mesmo tendo essa oposição de Lua com Plutão aqui em Capricórnio, né? Na verdade, esse Plutão aqui, esse pé no chão aqui capricorniano, meio que deu um certo pragmatismo para essa sensibilidade, né, aqui dos signos de água. E aí a gente tem a segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, a gente tem a Lua passando para o signo de Leão, né, é, ainda faz uma posição com Plutão, isso aqui bota as nossas relações de poder um pouco em xeque, né, mas não é um aspecto tão pesado, né? A Lua entrando no Leão, ela vai nos chamar a ter confiança, né, e coragem, ah, então, lógico que essa confiança e coragem ela pode ter um pouco de questionamento ou cobrança, né, de alguém, de uma figura de poder, mas o movimento da Lua é rápido, então isso passa rápido, né? E a Lua que caminha para formar a Lua minguante, né? A Lua minguante em Leão, que é uma Lua, né, que também vai trazer aquelas questões, a questão monetária, a questão do poder pessoal versus o coletivo, né? O quanto eu sou influenciado, né, sim, o quanto a minha autoestima é influenciada pela cobrança do coletivo e pela cobrança daquelas questões materiais, né, as questões taurinas aqui né, de posse, eu falei para vocês, né, que essa quadratura aqui, touro e leão, falam muito da nossa imagem, né? Nossa imagem tanto como produtor de recursos como produtor, né, de riqueza. Então, tá nessa quadratura aqui as questões relacionadas à ostentação, né? Se a gente se a ostentação vai ser o combustível da nossa autoestima ou não, se a gente tem valores
mais ligados ao caráter, né? Então, quem que vai alimentar nossa autoestima aqui? É o que eu produzo materialmente ou são minhas convicções de caráter, né? Tá, diretamente relacionado com essa quadratura aqui, né? E temos aqui o Saturno, né? Meio que um olhar analisador, um olhar crítico sobre esse processo aqui. Então, pensando que estamos numa nação do Escorpião, né? E a gente tem que ter uma visão do que está envelhecido e gasto e que eu preciso trocar, eu preciso trocar, eu preciso reciclar, né? Então, a gente pensa essa lua minguante aqui em Leão, se eu tenho essa capacidade de, né, de olhar, né, olhar aquilo que, se eu conseguir chegar nessa conclusão, né, olha, isso eu preciso trocar, não, olha, isso eu preciso reformar, né? Então, isso tem que estar relacionado mais a valores, né, valores morais. A palavra moral meio que remete à minha moral, né? Mas eu não queria, mas vamos falar éticos, né? Se isso está relacionado com valores éticos ou não, entendeu? Ou se para mim nada disso importa, importa é ostentar, né? Então são questões complexas, mas tem tudo a ver aí com o final da alunação do Escorpião, né? Lembrando que Leão é a casa 10 de Escorpião, né? É onde Escorpião, né, se sente, encontra o seu sucesso, né? Então, ser alguém confiante, né? Confiante e exercer o seu poder é algo que o escorpiano busca, né? Então, esse poder e essa confiança foram construídos a partir do trabalho, né? Ou a partir de uma imagem que eu criei, né? Então, são questões bastante relevantes, né? Então, é uma lua minguante, né? Então, mingua aquilo que eu produzi, que eu produzi a partir né, sem o esforço, né? E tem que ser fortificado, ser fixado aquilo que eu produzi com a partir do esforço, a partir do trabalho, né? A partir da resiliência também, né? A gente pode esquecer que era uma noção de escorpião, então essa resiliência, essa, essa casca grossa também, é, todos esses valores estão sendo fixados aqui com essa lua passando por Leão, né? E aqui no dia 16, vou voltar para o dia 15, dia 15, amanhã é a lua minguante, dia 16 é a lua ainda em Leão, mas aqui tem um fato importante aqui, né? Que aqui vocês podem ver, ó, no dia 15, Vênus está no grau 29 de Escorpião, né? E no dia 16, a Vênus já está no grau zero aqui. Então, entre o dia 15 e 16, a Vênus muda de signo, a Vênus sai de Escorpião e vai para Sagitário, né? E aqui é um fato relevante, né? A Copa do Mundo começa aí nos próximos dias. Então, geralmente, né, a Copa do Mundo é ali entre junho e julho, né? Então, ou ela é em Câncer ou ela é Leão, né? Então, aqui, então sempre tem um certo nível de otimismo, né, e animação, né? Então, esse ano essa animação será sagitariana, né? Então, é interessante observar isso aí. Então, a Vênus entra aqui em Sagitário, né? A gente vai começar a, sim, intelectualmente, a gente vai gostar dos processos de aprendizado, principalmente aqueles que buscam um significado, né? Buscam uma elevação do nível de consciência, né? Uma elevação da, da,
a gente fica muito propenso a fazer assim desafios mentais, né? A gente tenta buscar significado nas coisas, né? Então a gente tenta achar conteúdo, né, nas informações. A gente tenta achar um certo nível de justiça também naquilo que a gente analisa, naquilo que a gente estuda. Né? Então, todos esses valores começam a ficar importantes, né? E, sim, estou falando em um estudo, né? Estou falando na questão intelectual. Mas quando a gente pega, assim, na questão da convivência, na questão dos relacionamentos, a gente fica muito mais. O nosso humor fica muito melhor, né? A gente vai ter uma capacidade de descontração maior, né? Então, é como eu disse, geralmente a Copa do Mundo é ali sobre o signo de Leão, né? Então a gente tem o otimismo, né, e a empolgação relativa ao Leão. Agora a gente vai ter uma empolgação relativa a Sagitário, né? Então, é, acredito que essa Copa do Mundo, embora seja no Catar, que é um país que tem muitas regras, né? Muita coisa não pode fazer, né? No Catar, mas eu acho que a gente vai ver muita aquelas cenas, né? De as pessoas exercendo algum tipo de bom humor, né? Algum tipo de fazendo piada, e espero que não seja de mau gosto, né? Mas vai ter muita gente fazendo piada, fazendo alguma coisa que busque esse sentimento de alegria, né? Sentimento de bem-estar, né? E não é por acaso, né? Que é nessa fase do ano que nós temos mais aí confraternizações, né? Festas de final de ano, né? Porque Sagitário tem esse otimismo, essa alegria, esse bom humor natural, né? Que vai ser aí ativado, né? O primeiro planeta que entra em Sagitário é Vênus, né? Vênus fala, lógico, da beleza, né? Da atratividade, né? Então a gente vai se sentir atraído pelo por aquele que conta a melhor piada, por aquele que tem um bom humor melhor, que sabe, né, se tem um jogo de cintura melhor, né? Então, é, e também, né, pelas questões intelectuais, né, quem busca um, um sentido maior, né, para a existência e tudo mais, né? Então, essas coisas elas vão estar muito em foco aí. E aí a gente pode ter é, uma boa expectativa, né, relativo a o quanto essa Copa do Mundo pode ter um alívio, né, ser um alívio realmente para esse ano tão pesado, né, esse ano de 2022 tão pesado, com tantas transformações, né, então a Vênus entra em Sagitário na quarta, entre terça e quarta-feira, né, nesse dia aqui, né, na quarta-feira, a Lua está saindo do signo de Leão, né? Então está fazendo quadratura com todos eles, né? Vênus, Mercúrio e Sol, né? Então é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Olha, é, essa quadratura, né, entre Leão e Escorpião, ela sempre fala sobre é, a nossa capacidade de superar obstáculos, né? A nossa resiliência, né? É, eu já falei em outros vídeos, né, que eu citei essa quadratura, eu já falei que é
né, que o herói ele tem que entrar na sua caverna ali, né, e tem que vencer seus próprios monstros internos, né, para realmente ser vencedor, né? Então, e Escorpião é não a caverna no sentido pejorativo, mas é essa descida, né, abaixo da superfície das emoções ali, onde estão os nossos verdadeiros inimigos, né? Aquilo que realmente nos limita, né? Para que a gente, vencendo isso, a gente possa alçar voos maiores, né? Então, essa lua aqui, embora seja um movimento rápido, né? Ela traz essas questões à tona, né? É importante para, né? Mesmo para a gente pensar sobre essa confiança que a gente construiu, né? Vencendo os nossos monstros internos, né? O nosso dragão do umbral, né? Como a gente chama na escola de iniciação, né? A gente vencendo o quanto de confiança a gente gerou, né? Vencendo essas lutas, né? E aqui, né? A Lua, no dia 17, a Lua entra em Virgem, né? Entrando em Virgem, ela vai fazer um bom aspecto para os planetas que estão em Touro e Capricórnio, né? E no finalzinho aqui, dia 18, provavelmente, ela faz alguns aspectos interessantes aqui, né? Como eu disse, um, faz um grande trígono com o Urano em Touro e Capricórnio e Plutão em Capricórnio, faz uma quadratura com Marte em Gêmeos, que é uma quadratura meio chatinha, vai gerar uma boa quantidade de dispersão aqui, dispersão entre a palavra falada, né, e o trabalho realizado, né? Então, eu tenho que dividir meu tempo entre provar o que eu estou falando, né, fazer o meu trabalho e aqui, né, que eu acho que é um bom contraponto aqui, né, o quanto essas questões influenciam naquilo que eu idealizo, né? Naquilo que eu sonho, muitas vezes os signos de terra têm essa tendência, né? Eles são tão pragmáticos que eles acabam deixando as questões, né, sensíveis, as questões mais de sonho, né, de um pouco de lado, né? Então, aqui existe essa talvez um pouco de sentimento de porque a Lua, né, a sensibilidade. Então, a Lua passando em Virgem aqui vai sentir um pouco de falta, né, dessa talvez do romantismo, talvez daquele olhar lúdico sobre a vida, né, sobre pode ser que a gente sinta o mundo pesado demais, né, as obrigações pesadas demais, a rotina pesada demais, né, e a crítica aqui de alguém falante aqui, né, na nossa orelha aqui falando, olha, né, evidenciando essas coisas que a gente muitas vezes só percebe, mas não consegue verbalizar, mas tem aqui o Marte em Gêmeos aqui para não esquecer, né, para ficar falando na nossa orelha, né, verdades que muitas vezes podem incomodar, né? Então, por outro lado, a Lua passando em Virgem é sempre um bom momento para a gente cuidar, organizar, né, arrumar as coisas, arrumar nosso computador, nosso armário, arrumar, consertar nosso treino, dieta. É sempre uma passagem onde a gente vai buscar organizar as coisas de uma forma, encontrar um método, né, para fazer melhor, né, para se aperfeiçoar, né. Então é sempre interessante essa lua passando em Virgem. Esse finalzinho aí, né, no dia 18, tem essa questão, né, uma questão
relação à dispersão bastante grande, né? E a gente, com a Lua aqui passando, né, a sensibilidade passando aqui, a gente pode sentir falta, né, dessa sensibilidade pisciana aqui, desse olhar mais lúdico, mais artístico, né, para a vida, né? E pode, né, gerar algum tipo de crítica aí relacionado a esse peso, né, da vida prática demais, né? Trabalhar, pagar, pagar os boletos e começa o mês de novo, né? Então, mas o movimento da Lua passa rápido. Vamos chegar aqui no dia 19, onde a Lua entra em Libra, né? A Lua entra em Libra, né, já fazendo um sextil aqui para Vênus, que está aqui no comecinho, né? Tá no grau 4 aqui de Sagitário. Então, aqui é um sábado, né? Então é um dia realmente de diálogo, né? E diversão, bom humor e boa saber, né? Exercer esse bom humor, saber se permitir a se divertir, se permitir a dar risada, a conversar, a dialogar, né? Então é um dia bastante interessante para tudo isso, né? Embora Marte esteja retrógrado aqui, né, em Gêmeos, Marte também, né, vai evidenciar o lado geminiano das boas conversas, né? Pode ser que também a gente tenha uma certa sensação assim, né? Se a gente tomou essa postura, né, polarizada de defender um lado, pode ser que agora que a gente quer só conversar, né, e trocar ideia, pode ser que a gente também, pô, mas né, você vai chamar alguém que defendeu lá, você vai ter uma conversa com um amigo que era bolsonarista, mas você defende o PT, né? Então vai surgir aquelas questões ali, e aí esse contato entre Lua em Libra, né, e Vênus em Sagitário, lembrando que Vênus rege Libra, né, um contato que pode desfazer esses maus comportamentos que a gente teve aí, né, durante esse período de polarização. É um contato bastante positivo, é um sábado, né, então mais um motivo aí para ter esse tipo de contato, né, procurar as pessoas aí que talvez a gente tenha incomodado aí com as comunicações e tudo mais. E lembrando aqui, ó, também, né, nesse dia, Mercúrio também já entrou em Sagitário, então isso enfatiza, né, esse bom humor, essa vontade né, de se divertir, né, no diálogo, essa vontade de ser mais caloroso, né, no diálogo, mais otimista, mais positivista, né? Então tem, a gente tem todas as energias aí para, né, ter um bom sábado, dia 19, começar esse ciclo sagitariano, né, de uma forma mais positiva. Nesse dia o Sol ainda está em Escorpião, no grau 27 do Escorpião, né, mas se aproximando aí da entrada em Sagitário. E nesse dia, né, o Sol faz um trígono aqui para Júpiter que voltou para Peixes, né, em retrogradação, né? Então é um outro ponto aqui onde a gente vai se sentir, a gente continua se sentindo emocionalmente bem, né? Emocionalmente positivo, emocionalmente é, é um contato entre dois grandes benéficos, né? O Sol e Júpiter, né? Então a gente pode fazer crescer boas relações, bons contatos, boas comunicações, boas trocas de sentimento, né? Então realmente pode ter esse efeito, né?
É, e como eu disse, né, dispersão, porque o Marte está quadrando esse Júpiter e Netuno aqui, mas se a gente não. Também é um momento, né, para que a gente desfaça, né, essas tensões, onde a gente colocou muita competitividade, né, o Marte aqui, o Marte em Gêmeos, né, a gente colocou muita competitividade, né, nas comunicações, na forma com que a gente passava informações, né, sim, na veemência que a gente defendia as nossas ideias, que, lembrando mais uma vez, por ver um lado só, não tem a verdade completa, né? Então, são questões que eu estou colocando aqui para vocês, para ajudar vocês, né, a, a ver as oportunidades que estão se abrindo, né? Oportunidades de desfazer, desfazer mal entendidos, de desfazer tensões que a gente gerou aí com maus comportamentos, né? Mas quando eu disse, né, na semana retrasada, quando eu disse que Marte fica retrógrado, eu falei, olha, Marte retrógrado é uma grande oportunidade de a gente se desapegar daquelas informações, daquelas ideias que a gente passou, né, tentando lacrar, né? Hoje em dia tem esse termo, a gente tentou lacrar, a gente passou ali, a gente tentou lacrar, né? Não deu certo, né? Então eu tenho uma grande oportunidade agora de deslacrar, né? De falar, não, não é bem assim, olha, assim, assado, tá? Construir um pensamento mais tolerante, né? Mas tem muita gente, vocês vão de convir comigo, que vai ficar ali se debatendo nas, sim, nas ideias, nas informações que passou e que não quer desapegar delas, né? Então, é bom observar esse ponto aí. E aí a gente vai pro dia 20, né? Onde a gente tem um grande trígono aqui, fortificando tudo isso que eu disse, né? Olha, a gente tem Lua em Libra, Marte em Gêmeos, Saturno em Aquário, né? Ou seja, todo o potencial da comunicação, né? E da capacidade de instrução, a nossa capacidade de aprender e ensinar, essa capacidade de compartilhar conhecimento, né? De estar aberto para compartilhar conhecimento, Saturno em Aquário. Estar aberto para escutar o outro, Lua em Libra. Tá curioso, interessado em saber, né? Em conhecer, em, em realmente aprender, né? Marte em Gêmeos, né? Então, todo esse potencial do elemento ar aqui à nossa disposição, né? No dia 20 de novembro. Aí, no dia 21, a Lua entra em Escorpião e vai se aproximar, para poder se aproximar do Sol, que está aqui no grau 29, né? De Escorpião. No dia 22, a Lua em Escorpião vai levantar questões aqui ainda relacionadas aos signos fixos, né? Quadratura com Saturno, né? Oposição com Urano, que era, né? Assim, foram questões levantadas na Lua crescente em Aquário, na Lua cheia em Touro, na Lua minguante em Leão, vão ser levantadas aqui novamente, né? Para no dia 23, a Lua formar aqui a Lua nova em Sagitário, com Vênus e Mercúrio já em Sagitário, né? É, tentando dar aí
sim, um empurrão de otimismo, né, e positivismo nas nossas questões diárias, na nossa vida, né? Como eu disse para vocês, a Copa do Mundo vai pegar bem esse clima positivista, né? Mais para frente, todos eles vão fazer oposição com aquele Marte em Gêmeos, né? Então, muito do que eu falei aqui já sobre essa questão, né, de aprender a ensinar vai ficar, sim, em voga, vai ficar importante, né? É, também questões ligadas à religião e filosofia, né? Já vão ficar bastante em evidência aí com a entrada de Vênus, mas aí depois da Lua nova, né, a tendência é que elas fiquem mais em evidência ainda. Então é isso, eu acho que existem boas oportunidades se abrindo, né? Aproveitar essa lua minguante, né, em Leão para realmente firmar, né, uma confiança que a gente construiu, a confiança que a gente construiu, né, sendo usando a capacidade escorpiana de da resiliência, né? Escorpião é resiliente, né? É forte emocionalmente e aí ele constrói, né? Toda uma assim, um caráter, né? Ele constrói um caráter que vai se evidenciar aí no signo de Leão. Lembra que a casa 10 de Escorpião é Leão, né? Então, o sucesso, né? O sucesso que Escorpião busca é o signo de Leão. Então, essa lua minguante firma esses valores, né? Que acontecem na vida de cada um, né? E ela firma esses valores, né? E não é à toa que escorpianos sempre têm uma tendência a ser pessoas de sucesso, né? Porque elas têm o signo de Leão como meta de vida, né? Então é isso, eu acho que eu falei bastante, né, dessa alunação. Acho que foi uma alunação bastante interessante com dois eclipses bastante importantes, né? E acho que eu trouxe esses assuntos no sentido de a gente perceber, né, o potencial do arquétipo dentro da gente e aproveitar, né, e não ficar falando preconceitos, né, sobre o signo de Escorpião, né, que a gente escuta aí, assim como falam preconceitos sobre Áries ou preconceitos sobre peixes, né? Sempre as pessoas têm ideias preconcebidas, né? A ideia preconcebida sobre Escorpião é exatamente que é uma pessoa vingativa, uma pessoa ah, que, que tem uma certa instabilidade, mas eu nunca falo mal de um signo exatamente porque eu sei que eu tenho ele dentro de mim, né? Então, e, por exemplo, eu sou um ascendente é leão, então escorpião é a casa 4, né? Então, minha base emocional, né, e a minha mãe estão ligadas ao signo escorpião. Então, interessante que é uma base muito forte para eu ignorar, né? Tudo bem, grandes transformações na minha vida aconteceram porque esse escorpião está na casa 4. Então, a minha família foi muito transformadora para mim, no sentido, é, assim, em todos os sentidos, a minha família exerceu bastante influência sobre quem eu sou, né? Nos valores que eu construí, nos valores que eu transformei, né? Mas eu tenho plena consciência disso, né? E são valores muito arraigados, né? São valores que foram ali construídos realmente sobre fortes
tempestades e, e provações, né? Mas por isso eles ficaram fortes, por isso eles ficaram resilientes, né? Então, é interessante como, né, quando a gente percebe essas potencialidades, quando a gente percebe esses significados, a astrologia ganha um outro patamar, acho que na vida de qualquer astrólogo. Então, espero que vocês aproveitem esses meus vídeos, porque eles foram realmente, essas ideias foram forjadas a ferro e fogo, né? Então, e eu trago elas aqui para vocês, para que vocês não não se espelhem em mim, né? Mas que vocês possam perceber esses valores trabalhando na vida de vocês, né? Porque aí realmente eles farão sentido, né? Então, isso é talvez um desabafo que eu falo aqui no final de uma alunação de escorpião, né? Mas eu acho que o quanto de significado, né, o signo de escorpião traz, ele está muito além, né, de uma ideia pré-estabelecida, muito além de um simples preconceito, né, que a gente compartilha sem pensar muito sobre o assunto, né? Então, queria deixar um abraço para vocês, uma boa semana, né? Desejo que vocês comecem a sentir esse ar de otimismo, né, e de motivação, né, com os planetas entrando em Sagitário, e que esse clima de otimismo cresça, né? Então, um abraço, boa semana, tchau.